Graça e paz, irmãos. Amém. Hoje nós estamos assim, né? Essa lona aqui, justamente por causa da reforma, né? Acredito que essa semana, se Deus assim permitir, o irmão Tiago, o irmão Welson, né? Mano, vão terminar essa parte aí do púlpito. Porque ainda há outras coisas a fazer. No caso aqui, a remoção desses itens, fazer uma repintura. Então tem muita coisa para fazer. Mas isso não é empecilho para nós, nessa noite, nos ausentarmos de participarmos do nosso culto de doutrina, que é imprescindível para a nossa vida cristã. Doutrina é ensino, e para a gente aprender a viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina, é necessário a gente aprender, ouvir, né, para entender o que é que Deus tem para nós através da sua palavra. Amém, queridos? Amém. Então você vai abrir a sua Bíblia no capítulo 4 da carta de Paulo a Timóteo, não é? Da carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. E nós vamos ler. A semana passada nós falamos do versículo 1 ao versículo 5, não é? Onde nós finalizamos esses 5 versículos, quando Paulo orienta Timóteo falando que o Espírito Santo é o Espírito Santo que nos últimos dias nos adverte que alguns se desviarão da fé. E a gente não precisa se escandalizar com o que acontece, pois é cumprimento da palavra de Deus. E a gente precisa estar olhando para Jesus, tendo cuidado consigo mesmo. Não é? Como disse Jesus, quem quiser se escandalizar, se escandalize, menos você. Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, levante os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Então nós não podemos fraquejar diante das coisas que vocês estão vendo e vão ver. Vocês vão ver muitas coisas desagradáveis, muitas coisas difíceis de engolir, de aceitar, não é? Mas é necessário que assim aconteça para que se manifeste quem de verdade é e quem não é, não é? E nós fizemos uma análise breve dos versículos 1 do capítulo 4 até o versículo 5. E nós finalizamos e chegamos à conclusão de que todo cristão deve se avaliar a si mesmo, corrigir sua vida e se comportar à luz da palavra de Deus e ser guiado, orientado pelos conselhos do Espírito Santo. Ele não lhe força, ele lhe orienta. Você obedece se quiser. Deus não é um Deus carrasco, mas é um Deus amoroso, que nos aconselha, nos orienta, para que nós tomemos a melhor atitude. E diante disso, não é? Diante do alerta do Espírito Santo, para que nós tivéssemos cuidado com a apostasia. Quem lembra o que significa apostasia? Eita glória! Cadê a memória dos santos? Por isso que eu digo, quando vier, traga caneta e papel para anotar. É importante. Apostasia desvio da verdade, rebelião contra a verdade, negar
pregar a fé genuína, né, em Jesus Cristo e nos seus princípios. E depois que o Espírito Santo orienta a Paulo para trazer essa mensagem a Timóteo, ele precisa agora combater a apostasia. De que forma? Ensinando o necessário para que os irmãos não caiam nessa cilada maligna, que é desviar-se da verdade. E Paulo ensina que todo cristão, todo líder, ele está falando para um pastor. Paulo está escrevendo a carta a Timóteo, um jovem pastor de 30 anos, e ele adverte que todo líder cristão, responsável com o rebanho do Senhor, ele se dedicará ao ensino bíblico a fim de que as ovelhas não caiam na boca dos lobos. Paulo diz: orientando os irmãos, nutrindo com as palavras da fé e da boa teologia. Bora ver aí? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Paulo diz assim: orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguido. Então observe que Paulo orienta Timóteo, que oriente os irmãos que busquem o conhecimento bíblico para que tenham uma fé genuína, uma fé verdadeira. E ele diz: orientando os irmãos quanto a esse assunto, serás um bom ministro de Jesus Cristo. Oi, irmãos, quantas vezes nós que ensinamos, que ministramos a palavra de Deus, somos rechaçados por muitas pessoas por achar que não devemos falar determinados assuntos. Mas todos os assuntos bíblicos, eles são pertinentes à igreja, a mim, a você e a nós. E nós não devemos negligenciar nenhum tipo de assunto que esteja na Bíblia. E Paulo diz que se Timóteo orientar os irmãos de acordo com aquilo que ele está escrevendo, ele será considerado um bom ministro de Jesus Cristo. Charles Spurgeon dizia uma expressão muito forte que ainda ecoa nos dias atuais. Ele disse que o pior servo de Satanás é o pastor infiel. O pior servo de Satanás é o pastor infiel. E ele diz que o pastor se torna um servo de Satanás quando ele oculta as verdades sagradas da igreja. Mesmo que as verdades elas doam, confrontem, elas devem ser ditas. Porque aí você vai se avaliar, vai se analisar, principalmente aqueles que lideram. Seja eu, sejam os diáconos, sejam as diaconisas, sejam os líderes de departamento. Porque Deus nos chamou para fazermos a diferença, não para sermos iguais. Para sermos iguais, não precisamos aprender. Basta continuar do jeito que estamos ou estávamos. A gente precisa mudar a cada dia para nos tornarmos líderes diferenciados. Amém? Amém. E ele diz: orientando os irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguido. E o interessante, irmãos, que a fé verdadeira em Deus, ela não vem
por meio do conhecimento psicológico, filosófico ou clínico. A verdadeira fé em Deus, ela se origina na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10 e 17. É a palavra de Deus que produz fé genuína, verdadeira, baseada na revelação do Espírito Santo, que é a palavra escrita de Deus. Esse livro aqui, irmãos, não é um livro natural. Esse livro aqui é um livro sobrenatural. É o livro de Deus. E o apóstolo Pedro, vê aí, 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Veja o que o apóstolo Pedro diz: sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então, nenhuma profecia neste livro foi produzida pela mente, pelo intelecto humano, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus, escreveram. João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, verso 35. João 10, 35. João 10, 35, acharam? Diz assim: se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, aí diz o texto, e a Escritura não pode ser quebrada. Tem tradução que diz assim: não pode falhar. A Escritura, isso aqui, não pode falhar, não erra. Aleluia. Não é? Segundo Timóteo, né? Vamos voltar aqui para Timóteo, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo diz: o apóstolo Paulo diz, acharam? Amém. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Verso 17: a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Então, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Paulo está orientando a Timóteo
que ele aplique essa verdade à igreja de Éfeso, para que a igreja não caia na boca dos lobos. Como a gente tem visto, muitas pessoas que começaram bem, mas que estão caídas, afastadas. Um Sansão da vida. Quem era Sansão? Um nazireu de Deus. Um homem usado por Deus. Um homem que tinha força dada por Deus, mas tinha um caráter fraco. Cedia muito fácil às tentações. O problema, irmãos, não é ser tentado. Porque todos nós somos. O problema é como você reage à tentação. Porque todo mundo aqui, ou alguém aqui não foi tentado hoje. Sim ou não? Sim. E tentação, diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, ele diz que toda a tentação que nós temos, ela é humana. É humana. Está na nossa esfera. Não é divina, porque Deus não tenta ninguém. E nem pode ser tentado. Então toda a tentação, ela é humana. Ela vem dentro do contexto do nosso dia a dia. E ser tentado não é só ceder à prostituição, ao roubo. Não. Ser tentado é aquelas coisas que mexem com você. Ceder aquelas coisas que mexem com você, que impactam você, que chama, que prende a sua atenção. Muita gente leva a questão da tentação só para a área sexual, e não é. Quantas pessoas são tentadas a mentir? Para levar proveito. Isso é tentação. Mente, rapaz. Tu diz a ela que custou 100, mas tu diz que foi 200, porque 100 é teu. Você está entendendo? Isso também é tentação. Isso aconteceu com quem? Com Ananias e Safira. Ele vendeu o terreno por um valor e disse que era outro. Quando ele chega no templo, onde Pedro estava, Deus revela a Pedro e diz: por que tu deixaste Satanás encher o teu coração? Para mentires ao Espírito Santo. Quem pode mentir ao Espírito Santo? Nenhum ser humano. Então a tentação, se a gente cede a ela, Satanás enche o coração do crente. Dele mesmo. Não é de outra coisa, é dele mesmo. Por isso que o texto bíblico diz que aqueles que resistem à verdade do Evangelho, que não aceitam a verdade do Evangelho, receberão a mentira do diabo. E o seu coração ficará cheio da mentira do diabo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 e 11. Rejeitaram a verdade. Não quero a verdade. Não quero. Aí o diabo, então tome mentira. Ele vai se enchendo da mentira. Que é mais fácil você aceitar uma mentira do que uma verdade. A mentira vai de avião. E a verdade vai a cavalo. A mentira chega primeiro. Mas quando a verdade chega, ela chega para acabar, para torar, para arrebentar com tudo. Paulo diz: nada podemos contra a verdade, senão a verdade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 8. Não podemos contra a verdade sagrada. Toda a escritura é inspirada por Deus, literalmente soprada por Deus. A Bíblia é precedente de Deus por meio dos homens que a escreveram. Você escuta alguém dizer assim: mas a Bíblia foi escrita pelo homem. E o livro de matemática? De português? De química? De física? De medicina? De história? De filosofia? De geografia?
Foi escrito por quem? Por homem. E você não aceita aprender por ele? Deus usou homens para escrever. Deus não ia descer para escrever. Como Deus não vai descer para pregar. Isso coube a mim e a você. Pregar o Evangelho. Deus não vai descer para pregar. Vai usar você. E se você não falar, Ele vai cobrar de você. De mim e de você. Deus superintendeu estes autores humanos, ou seja, Deus conduziu, de modo que eles, usando suas capacidades e peculiaridades individuais, redigissem, registrassem, sem nenhum erro, a palavra de Deus para o homem, a Bíblia Sagrada. Cristo atestou o fato de que a inspiração até as suas próprias palavras. Em um mesmo versículo, Paulo citou Deuteronômio e Lucas, como está escrito na Escritura Sagrada. Paulo cita isso aqui em Timóteo. No capítulo 5 do 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18. Portanto, afirma a Escritura: não amordasses a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Veja o que Paulo diz a Timóteo, como pastor, líder da igreja. Ele falando aqui que Timóteo deveria receber salário da igreja. Paulo está dizendo. Vamos ver no verso 17. Os presbíteros que administram bem a igreja sejam dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Estão vendo? Principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Eles são dignos de duplos honorários, salários. Aí ele fala no versículo 18: porquanto afirma a Escritura. Ele não está falando da cabeça dele, ele está falando baseado na Escritura. Não amordasses a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. O que ele quer dizer com isso? Se o boi que era usado para moer o cereal tinha que respeitar o momento dele em que ele tinha o direito de se alimentar, quanto mais aquele que ministra e ensina a palavra. Aí ele diz: digno é o trabalhador do seu salário. Esse versículo 18, ele é citado, pelo menos, no mínimo, aqui eu coloquei duas referências, porque existe mais. Deuteronômio 25, verso 4, e Lucas, no capítulo 10, verso 7. Quando Jesus envia os discípulos a pregar o Evangelho. Ele disse: olha, vão nas aldeias, e aonde você chegar ali, saudem com a paz. E os que receberem a vossa paz, fiquem na casa deles, e eles vos sustentarão. Que também é uma questão cultural. Não é como hoje, que alguém chega na casa dos irmãos, muitos, não estou falando generalizando, não recebem bem os irmãos. Antigamente era a saudação, né, do ósculo, do abraço, depois lavavam os pés e dava dormida. Dava condições da pessoa que estava chegando àquela casa de dormir, de se acomodar. E aí Jesus diz: olha, quando chegar naquela casa vai cuidar de vocês. Ele diz em Lucas capítulo 10, verso 7. Pedro, por sua vez, afirmou que as cartas de Paulo eram
Escrituras. Pedro, o apóstolo Pedro, afirma, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 16, ele afirma que as cartas que Paulo enviava, ensinando, doutrinando a igreja, eram escrituras divinas, produzidas pelo Espírito Santo. A inspiração não é um ditado mecânico, antes é o registro exato das palavras de Deus. A inspiração não se estende além dos manuscritos originais, ou seja, ela não se estende, mas depois da Bíblia fechou. Não existe mais outro livro canônico, divino, fora a Bíblia. Não existe. Esse é o único livro. Todos os outros livros você pode usar, ler, apreciar, aprender, mas nenhum pode ser comparado com a Bíblia. Vocês entendem a necessidade de se conhecer a Bíblia para não cair na apostasia? No desviar-se da verdade? É essencial. A inspiração não se estende além dos manuscritos originais. Embora os textos de que dispomos nos dias de hoje tenham sido transmitidos com extrema precisão. Muitos dizem assim: a Bíblia não é a mesma, ela foi adulterada. Não foi. Ela foi. Trabalharam para destruir a Bíblia, principalmente a Igreja Católica, no período da Inquisição. Não só matou muitas pessoas, queimando em praça pública, como também queimou as Bíblias, para que a população não tivesse o direito de ler a Bíblia. Se os irmãos estudarem um pouco de história, vocês ficarão horrorizados com a tortura produzida pelos papas. Não é? Torturas cruéis, que se tivesse aqui agora como botar as fotos que eu tinha, não sei nem se existe mais, as fotos estão tudo guardadas ali dentro do escritório, as fotos com as máquinas que a Igreja Católica criou para matar, torturar todo aquele que rejeitava a prática católica, que se convertia ao cristianismo de fato, né? Porque o catolicismo não é cristianismo, aquilo ali é um sincretismo religioso, idolatria misturado com feitiçaria, com macumbaria, com tudo quanto não presta, aí bota o nome de Jesus no meio para dizer que tem alguma coisa. Porque muita gente se ilude, mas rapaz, o cara é tão bom, ele fala tanto em Deus. Se você chegar em um terreiro de Umbanda ou de Candomblé, uma das coisas que é dita lá é uma frase que até crente cita: maior do que Deus ninguém. Porque ninguém é um dos nomes de Satanás. Então, está se afirmando que ninguém é maior do que Deus. Então, não pense pelo fato da pessoa colocar um hino, botar um texto bíblico na porta da casa dele. Eita, aqui tem um crente. Se engane com isso, não. Não se engane. Nós estamos, irmãos, nos últimos dias, literalmente. E a gente não pode se deixar levar. As escrituras são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção daqueles que estão errados e para a educação na justiça. Sem a escritura, sem ser guiado pela escritura, você não desenvolverá uma fé verdadeira, genuína.
Porque a verdadeira fé em Deus, ela mostra quem somos, aponta o nosso erro e glorifica unicamente a Deus. E exalta a pessoa de Jesus. A Escritura não aponta nenhum outro caminho de salvação, nenhum outro Deus que deva se adorar, nenhum outro ser, a não ser Jesus. Não, pastor, mas eu creio em Jesus Cristo e em Nossa Senhora. Não, Nossa Senhora é para você. Não, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia manda nós respeitarmos nossa irmã Maria, uma mulher usada por Deus, deve ser honrada, respeitada, porque a Escritura dá ela o respeito, porque é nossa irmã, mas ela não salva, ela não é intercessora nem mediadora. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ponto final. Não tem outro não. Não tem outro. No versículo 7 do capítulo 4, Paulo diz a Timóteo: mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos, exercita-te, porém, na piedade. Aí eu faço uma pergunta a você: você sabe o que significa fábula? Conto, né? Mentira, né? É a história inventada, né? Isso, mas vamos para falar de uma forma mais ampla. Fábula, no latim, no seu sentido etimológico, é fabulae, boato, narração alegórica, relato fantasioso. No sentido figurado, pessoa ou fato que dá margem à crítica ou zombaria. Agora, por extensão, o que significa, por extensão, a palavra fábula? Fato inventado, mentira, invencionice. Paulo está dizendo a Timóteo: rejeita as fábulas. Não fica perdendo tempo com mentira que o povo está falando, não. Porque não tem gente que se detém. Inventa uma fofoca, diz que foi fulano. Daqui a pouco fulano disse para Beltrano, Beltrano disse para Cicrano. Daqui a pouco está aquela fofoca que não é verdade. Inventaram uma história, e o diabo gosta tanto dessas coisas. Porque quando vai se perguntar, não, foi fulano que me disse. Daí quando pergunta fulano, não, foi Cicrano. Quando pergunta Cicrano, foi Beltrano. E ninguém descobre de onde saiu. Mas a confusão está feita. Cria-se uma inimizade, cria-se uma contenda, e Satanás fica, ó, aplaudindo os crentes, tudo embaraçado. Vigie, cuidado. E liga. No versículo 8, Paulo diz assim, 4 e 8: o exercício físico de fato é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Nós falamos aqui algumas semanas atrás sobre piedade, mas hoje a gente vai especificar. Piedade não é aquele bairro lá perto do bairro de Boa Viagem, não, que tem o nome Piedade. Piedade aqui no sentido, não é? Vem características do pietismo. É ênfase na experiência religiosa individual, na sua experiência pessoal com Deus. É a sua busca pessoal profunda com Deus. E essa experiência pessoal com Deus, quem vai dar a você não é o pastor, não. É você e Deus. Não é? É a piedade, ou o pietismo, como é chamado, valorizava a experiência pessoal com Deus. É a conversão interior, é a renovação
espiritual em vez de uma mera observância das regras e rituais religiosos. Porque existe muita gente assim, que segue apenas rituais, mas experiências espirituais com Deus não tem. É um seguidor de regras. Como Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, olha, tem alguns que ensinam, não toque, não manuseie, não pegue, não coma, não faça, guarde dia tal e hora tal e assim sucessivamente. São regras. São meras regras, são rituais religiosos que não traz vida com Deus. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Você tem que reservar o seu momento de busca a Deus, de leitura da palavra, de oração. Não é só buscar quando vem aqui, ouvir a palavra, é você ter seu momento com Deus. Esse é o momento que você terá com Deus, lhe livrará de tanta coisa. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo hoje de madrugada. Hoje de madrugada. Madrugada já, acho que umas 3 horas da manhã mais ou menos, Deus me deu uma revelação de uma igreja de um amigo meu. E eu me acordei e fui orar. Orei um pouco, não consegui dormir, com sono, mas não consegui, porque a revelação na minha mente. Me levantei e fui mandar um áudio para esse amigo, contando toda a revelação. Quando eu contei toda a revelação, voltei para a cama dormir. E continuou. Aí continuou o restante da revelação. Aí quando foi depois, eu mandei o restante da revelação para ele. Não é? Lá sobre o que estava acontecendo na igreja dele, que eu não sou de lá, não conheço. E ele disse, eu vou mandar para o pastor. Mano, posso mandar? Pode. Porque às vezes a gente está orando, irmãos, e Deus mostra as coisas a gente. Deus mostra. Eu não sou um crente que ora muito. Eu gostaria de ser um crente que orasse muito. Eu gostaria de ser. Eu oro muito pouco. Mas o pouco que eu tenho orado, Deus tem feito tanta coisa. Imagine se eu orasse o que eu preciso orar. Deus faria muito mais. Eu sempre tenho orado pela igreja, por vocês, individualmente, um por um. E tenho pedido, Senhor, não deixa tua igreja, tuas ovelhas cair, fracassar, desvanecer. Mas traz a direção do teu Espírito Santo. Tira aquilo que impede o crescimento delas. Como Paulo diz que sentia dores de parto, a fim de que Cristo fosse gerado na vida da igreja. Então a piedade, ela se constrói dessa forma, na busca. A importância da piedade pessoal, o pietista, ou seja, você e eu, busca uma vida de devoção e santidade, através do estudo da Bíblia, da oração e da prática diária de boas obras. E quando falamos de boas obras aqui, não é meramente ajudar as pessoas, dar uma esmola, abençoar alguém com dinheiro, com um serviço prestado e não cobrar nada. Não. Boas obras está falando de obediência ao que está escrito. Para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus, porque vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 14 ao 16. A piedade incentiva a participação ativa na vida da igreja, com a leitura da Bíblia em grupo, a oração em comum e a prática de boas obras.
piedosa. Ou seja, se você busca ter uma vida de leitura, de oração, de dedicação a Deus, isso vai refletir na igreja. Porque você vai sentir desejo de estar na igreja, de servir na igreja, de trabalhar na igreja. É o resultado. Ou alguém aqui trabalha, quando recebe o salário, dá ao vizinho. Tem alguém aqui que trabalha, recebe o salário e dá ao vizinho quando recebe? Tem? Não. Quando você tem uma vida de busca a Deus, Deus vai trazer você à casa dele de forma constante. E essa constância vai produzir um trabalho digno. Você vai sentir satisfação no serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. Bora, minha gente. No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade Tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do rei é feliz, sente prazer. Por quê? Porque a vida piedosa faz isso, irmãos. Me mostre na história da igreja um cristão que teve uma vida piedosa e não se envolveu, não se dedicou no trabalho da igreja. Você não encontra. Você não encontra. Todos eles que tiveram uma vida de piedade, de devoção a Deus, se envolveram com a obra de Deus. Nenhum ficou parado. Deram até a vida por Deram até suas vidas pela divulgação do reino de Deus. Então, a piedade, o apóstolo Paulo está dizendo que ela, em tudo, ela é proveitosa, tanto na vida presente, quanto na vida futura. Porque a vida com Deus, ela produz resultado presente e nos capacita para o futuro. A gente não sentirá medo do futuro. Quando a gente ora, quem ora, irmão, vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, sabe o que ninguém sabe. Por isso que Paulo diz assim, no capítulo 2, verso 14 e 15, ele diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Mas o que é espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido. Por quê? Porque a pessoa espiritual, ele consegue ver além daquilo que os seus olhos alcançam. Foi o que eu disse aqui a semana passada. Uma igreja, a gente vê a espiritualidade dela, não é pelos cultos de domingo não, que está cheio aqui não. A gente vê a espiritualidade da igreja pelo ciclo de oração, pelo culto de doutrina, pela escola dominical, pelo cuidado de um para o outro. Às vezes a gente vê a espiritualidade aí. Mas dia de domingo vem todos, até aquele que só vem uma vez no mês para cear. Está cheia a igreja, eita que maravilha, o pastor gosta de ver a igreja cheia, né? É uma maravilha, a gente fica feliz, todos os irmãos estão aqui, que coisa boa. Mas quando chega o dia de semana, porque eu trabalho, eu chego tão cansado, e é tanta luta, e é longe, e é tantas horas em pé no ônibus, e desce de um e pega outro. Eu sei. Irmãos, existem igrejas, existem irmãos que caminham 3 horas para ir para um culto. Vão andando e voltam andando.
E quando vão, passa por dentro de rio, dentro de lama. Muitos tiram os sapatos, arregaçam as calças. Vão felizes da vida. Aqui no Brasil mesmo, né? Muitas regiões aqui do Brasil. Fora não, aqui mesmo. Não é? E aqui a gente tem tudo. Rua, calçada, tudo iluminado. Vem para cá no ar-condicionado, com água gelada, filtro ali, copo descartável. Não, estou cansado. Está um calor tão grande. Não é? A gente, o ser humano, irmãos, é muito ingrato. Olha, eu me lembro aqui quando nós não tínhamos esse forro, não tínhamos ar-condicionado, ligávamos o ventilador, tinha gente, já chegou a gente a desmaiar aqui de tanto do calor. E a poeira. Poeira, gente que vinha adoecia, era uma reclamação, meu Deus. Botava, espalhava a balde no meio da igreja por causa da goteira. Hoje não tem nada disso. Qual é o motivo? Você não lembra? Não sei, irmão. Jorge passando. A gente fazendo culto aqui e o rato passando por cima da cabeça da gente. Não é? E os irmãos ficavam mais preocupados em ver o rato. Era Jorge, Chivaldo e Silvio. Botaram o nome do rato. Não é? E hoje a gente está num conforto desse. Ar-condicionado, microfone, bem iluminado, tudo bem organizado. O povo ainda bota desculpa. Por isso, irmãos, que na volta de Jesus, como diz a Escritura, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Por isso que a gente tem que vigiar. Não se deixar enganar pelo momento. Porque o momento pode te levar à perdição. Que momento, pastor? Um momento de fraqueza, um momento de desespero. Um momento de dor pode tirar você do foco. Um dos homens mais sofridos da Bíblia. Um dos homens mais sofridos da Bíblia chama-se Jabez. O nome Jabez significa dor. Como é teu nome? Meu nome é dor. Para pensar se a pessoa tem um nome desse. E a Bíblia diz que a família de Jabez era extremamente miserável. Miserável literalmente. A Bíblia diz que Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos, porque Jabez buscou ao Senhor. Toda, irmãos, Deus tem poder para te tirar do lugar mais fundo, da situação mais difícil, do problema mais complicado. O Senhor tem poder para tirar você. Deus tem poder. Ele tem poder para isso. Cria os meios. Pastor, eu vou criar? Jabez criou. A Bíblia diz que ele buscou. E Deus mudou a situação dele. Ele é melhor do que você? Jabez é melhor do que você? Não, não é. Não é. Essa palavra não é só para você, não. Essa palavra é para mim também. Porque eu preciso de muita mudança de Deus na minha vida. Não é pouca, não é muita. Providência, provisão, milagre, preciso. E eu tenho certeza que vocês precisam. Mas isso só acontece se nós buscarmos ao Senhor.
No versículo 9, Paulo, do capítulo 4, Paulo diz assim, ó, esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e de plena aceitação. Paulo estava dizendo para Timóteo, aceite esta palavra, aceite este ensino, aceite esta exortação que eu trago a você, Timóteo. Pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Veja o que Paulo está dizendo a Timóteo, que esta palavra é digna de confiança, que Deus é Salvador, é Senhor, especialmente dos que creem, dos fiéis. Ele diz, ordena, pois, e transmite esses ensinos. Paulo ensinando a Timóteo, para Timóteo ensinar a igreja. E hoje o Silvio está ensinando a vocês. Amém. Confie. Busque. Não entre em colapso nervoso. O que quer dizer, pastor? Porque às vezes a gente foca tanto no problema, foca tanto na situação, que se esquece que o nosso socorro não está aqui, está lá. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Somente Ele. É Ele que te livra. É Ele que nos livra. É Ele que ordena a bênção. É Ele que te guarda. É Ele que te leva. É Ele que te traz. É Ele que te ampara. É Ele que te cobre. É Ele que cuida. Somente Ele. Somente Ele pode te esconder dos planos do inimigo contra a tua vida, que tu não vê, mas que ele arma e diz, é agora que eu vou pegar ele, eu vou pegar ela, eu vou destruir. Que Satanás tem muitas maneiras de articular para me destruir, para te destruir. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos 10 e 11, Paulo diz, nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, as maquinações, as artimanhas. Ele vem, irmãos, ele não vem denunciando quem ele é, ele vem se apresentando uma coisa que ele não é. Segundo Coríntios 11, 14, diz que ele transforma seus ministros em anjos de luz e engana até os escolhidos. Por isso, perca qualquer coisa, só não perca Jesus. Porque Ele vai providenciar tudo novo. Você crê que Deus é Deus de renovo? Eu estou crendo, irmãos, 2025 e diante, Deus trará renovo sobre a IBMA em todos os sentidos. Na minha e na tua vida. Na minha e na tua vida. Porque Deus é fiel. Deus não desampara os seus. E Ele diz no versículo 12 do capítulo 4: Ninguém despreze o fato de seres jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Paulo recomendando, olha, ninguém despreze pelo fato de tu ser um pastor jovem, mas procura ser um exemplo, não é? Dos fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. E enquanto tu me esperas chegar até onde tu estás, aplica-te à leitura, a ler.
que é uma coisa que a gente pede direto aqui. Vamos ler, pelo amor de Deus. Pastor, ler cansa, porque botar os neurônios para funcionar cansa, dói a cabeça, deixa o olho pesado, mas não deixe de fazer o seu bem. No versículo 14, ele diz: não deixes de desenvolver o dom que há em ti. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. Você tem o dom de Deus na sua vida? Tem ou não? Tem ou não? Tem. Não enterre não. Deixe de desenvolver. Não fique fugindo não. Mas eu não sei não, pastor. Eu não tenho muito jeito não. Vá sem jeito mesmo que Deus vai lhe ajeitando. Vai lhe ajeitando. Porque ninguém aqui nasceu sabendo não. Ninguém nem falava nem andava. Hoje está todo mundo falando e andando. Nasceu pelado e está vestido. Ou não? Quando alguém te chamar, vá. Se ele te mandar, vá. Pregar sua palavra, vá. Vá mesmo sem vacilar. É ordem de Jeová. Vá servir. Não deixe de desenvolver o dom que é em ti, que te foi otorgado por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Irmão, tu começa sem saber fazer direito. Daqui a pouco tu vai estar ensinando até o teu líder, dizer, ó, eu fiz desse jeito, deu certo. Vamos fazer assim, que deu certo, vai ser bom. E o teu líder vai dizer assim, tu está fazendo melhor do que ele. E vai dar tudo certo. Entendeu, irmãos? Tu começa, olha, mas pastor, não sei fazer não. Eu só sei dizer que Jesus vem, que ele é bom. Pronto, diga que Jesus vem é bom, que com essas duas palavras Deus vai fazer milagre. Mas pastor, eu só sei usar agulhinha. Use a agulhinha, como Deus usava Dorcas. Não importa. O que te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque Deus não vai cobrar aquilo que você não sabe, Deus vai cobrar aquilo que você sabe. Agora, não negligencie aquilo que Deus tem colocado diante de você para você fazer. Quem gera ovelha, irmãos, é ovelha. Se você é ovelha, gere outra ovelha. Ganhe alguém para Jesus. Traga alguém para Jesus. Um caído, um afastado, um desigrejado, alguém que nunca ouviu. Fale de Jesus, testemunhe de Jesus, fale do amor de Jesus, fale da graça de Jesus, da misericórdia de Jesus, da bondade de Jesus, o que Jesus fez por você. Traga ele aos caminhos, porque a gente vai dar conta. E eu quero chegar diante dele, como diz o hino: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? E diante disso tudo, Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Tenha cuidado com a sua vida espiritual. Tenha cuidado com o seu conhecimento. Se aprimore, se aperfeiçoe. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos os que te derem ouvidos. Cuida da tua vida, cuida do teu conhecimento, cuida da tua vida espiritual. Valoriza aquilo que Deus tem feito por você.
você. E fazendo isso, você vai ter condições de ensinar alguém. Porque não adianta a gente falar para os outros aquilo que a gente não experimentou. A gente tem que experimentar e passar. Hoje eu estava dizendo para uma pessoa, ela estava dizendo, pastor, eu estou muito ansioso, estou assim, começou a contar, eu disse, olha, quer um segredo para diminuir sua ansiedade? Eu disse, qual é? Leia a Bíblia. Foram pesquisas científicas que foram feitas. Diz que quem lê a Bíblia diminui o nível de ansiedade, a probabilidade de cura de depressão, diminui o estresse, provoca higienização mental, cria cargas neurais para o bom andamento cognitivo do raciocínio lógico do cérebro. São coisas que a ciência está comprovando do que a palavra de Deus é capaz de fazer. Quando você lê a palavra, o Espírito Santo está ali do teu lado para falar contigo de uma forma toda especial. Falar de acordo com aquilo que você precisa e necessita. Amém. E você sai ali renovado. Leia a Bíblia. Leia a Escritura. Não digo que você tirar o dia todo, porque a gente tem muita coisa para fazer. Mas tire um tempinho. Tire 1 hora por dia. 30 minutos que você lê a Bíblia. 30 minutos. 30. Você lê e 30 você ora. Você vai ver a mudança que Deus vai fazer na sua vida. Faça isso. E você vai ver. Amém? Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se Deus quiser, na próxima terça tem mais.